Muito bem, começamos o programa de hoje trazendo o recado duro da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Há 11 dias da eleição, ela condenou a baixaria no pleito, convocou a sociedade para rejeitar a prática e colocou o TSE vigilante até a eleição. É isso, Cíntia? Exatamente, Ananias. A ministra chegou a dizer que esses candidatos, ela não se referiu diretamente a nenhum deles e nem poderia fazê-lo, mas está muito claro que o exemplo que vem de São Paulo é que, de fato, inspirou a ministra nesse discurso, onde ela chega a dizer que essas pessoas não merecem o respeito da população. O que eu entendi que a Carmen Lúcia fez, Ananias, e a gente vai ver agora o vídeo dela, foi exatamente esse chamamento para a sociedade, porque a própria Justiça Eleitoral, ela foi pega de surpresa com essa nova faceta dos debates eleitorais com esses candidatos que não têm o menor escrúpulo na hora de se referir, de se relacionar com os seus adversários na praça pública, que é, de fato, um debate televisivo. Fala, ministra Carmen Lúcia. Operação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Tá aí, Cíntia, recado direto. Exatamente, mas eu gostei muito de uma frase que ela disse isso: aqueles que desrespeitam as regras da democracia não merecem respeito. Uma frase de muito impacto, porque você está vendo a magistrada que preside a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, dizer isso. Olha, na opinião dela, quem desrespeita essas regras não merece respeito. Aí, no meu ponto de vista, fica essa convocação para o eleitorado. Depois do que a gente já tinha visto na sucessão de debates de São Paulo, ainda tivemos mais aquele episódio lamentável de agressão física no último debate. E aí a gente vê, Ananias, o risco que é você não ter regras mais rígidas para essas pessoas, esses que se apresentam como outsiders. O Pablo Marçal hoje, ele já não é mais apenas um candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele é um candidato conhecido nacionalmente. O que o fez conhecer nacionalmente foi a forma violenta com a qual ele se manifesta. A forma violenta que ele escolheu como estratégia de campanha para chamar a atenção. É mais ou menos o que aconteceu com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro se tornou conhecido por causa da facada. Ele que não tinha praticamente horário eleitoral na TV, ele ganhava todos os dias as manchetes dos principais telejornais, exatamente por conta daquela facada que era uma notícia, era uma informação. O Pablo Marçal ganhou o noticiário, ganhou mais espaços pelos atos de violência que ele praticou e que incita os seus a praticar. Eu acho que essa é uma forma muito ruim, uma fórmula que se repetiu, mas que agora se repete dessa outra forma, porque o Bolsonaro foi vítima da facada. O Pablo Marçal não, ele usa essa estratégia. E hoje, Ananias, ele já é esse nome posto, inclusive para 2026. Olha o risco que é isso, você não ter tido limites. E eu aproveito, só para inserir rapidinho aqui, uma outra observação, que eu acredito que nesses 2 anos que nos separam das próximas eleições, o tribunal vai ter que se debruçar sobre as regras para a internet. Sim. A forma como os candidatos se comportam, não apenas nos debates, com essa novidade, que é um fenômeno sem escrúpulo de Pablo Marçal, só um exemplo, mas também a forma como os demais candidatos se comportam em relação ao seu eleitorado, ou ao que eles querem atrair como eleitorado, pela internet, que é, para eles, um território quase livre. Então, você tem candidato entrando em contato com o eleitor, mandando mensagens privadas para pedir voto. Isso não é possível em outras circunstâncias, mas é possível na internet. Então, a gente vê, de fato, aí um desequilíbrio que precisa ser corrigido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e eu acredito que vai ser. Olha, a fala da ministra para você ser respeitado, tem que se dar respeito.
E essa estratégia de violência como engajamento foi inaugurada em 2018. Ela tem o DNA bolsonarista. E aí ganhou outros métodos como Pablo Marçal, chegando aos debates, aprofundando nas redes sociais. E essa situação de violência política é tão grave que a gente já tem, nesse ano, até o final de setembro, 15 assassinatos de candidatos no país. Porque a violência verbal, Sim, ela é só uma forma. ela extrapola e vai para a Ela está realidade. posta e ela acaba funcionando como incitando. Existem vários estudos que mostram isso. A violência que acontece nas redes sociais é uma violência que transpõe o universo virtual e ela vai servir como um estímulo para a violência física. Isso acontece, por exemplo, quando os jornalistas são alvo. Eles são alvo de linchamento virtual, isso acaba transpondo esse muro, digamos assim, invisível, que separa o virtual do mundo real, do mundo físico. E isso pode servir como estimulante para a agressão física. Nesses 15 assassinatos, São Paulo, não por acaso, que vive uma eleição violenta, que dá um mau exemplo para o país, tem muitos desses 15 casos de assassinato, onde chegou ao extremo, se extrapolou a violência. Osmando? Essa fala da ministra Carmen Lúcia, ela é importante porque ela fala de respeito, mas a gente espera que esses candidatos que agem dessa forma estúpida na política, sobretudo no caso de São Paulo, através do Marçal, não mereçam respeito, mas não mereçam, sobretudo, o acolhimento. O que a gente vê agora, e eu repito o que o Ananias falou, é de alguma forma uma redundância do que aconteceu em 2018, em que vamos metralhar a petralha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos partir para cima. Da violência verbal, está chegando hoje a violência física, como é o caso de São Paulo. Infelizmente, há uma fatia muito expressiva da população que se identifica com esse tipo de procedimento, com esse tipo de conduta marginal e que faz com que esses elementos que partem para o tudo ou nada, para o desrespeito, para a agressão, para a violência, consigam o acolhimento do eleitor e consigam se eleger para os cargos que aqui estão se propondo. Então, eu espero que, além do fato de que não merecem respeito, eles não podem receber o acolhimento e é preciso que a população tome consciência disso para evitar um mal maior para o Brasil. A Cíntia traz é de justamente o combate ser de quem deve combater durante todo o processo eleitoral. A gente, enquanto jornalista, a gente tem nosso papel de apontar e de criticar esse tipo de atitude, mas a gente, infelizmente, não tem o que fazer, a não ser trazer à tona, dar luz para esses casos absurdos que vêm acontecendo desde o início do processo eleitoral, não só aqui no estado do Piauí, mas em todo o Brasil. A gente tem visto sucessivos casos de ataques. Hoje mesmo teve uma cidade do interior do estado em que um eleitor tentou invadir a casa de um candidato com uma faca, armado. Então, em Cristino Castro. Então, são situações que estão sendo repetidas, E a gente não cansa de dizer também que, pegando muito do exemplo de tudo que veio acontecendo na maior cidade do país, que queira, quer não, dá um exemplo, sim, de política para todas as outras cidades. Um exemplo negativo nesse caso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter as principais autoridades do país voltadas para essa situação, porque não dá para ter uma eleição de 2026, se a gente for comparar com a de 2022, em que o Brasil estava extremamente polarizado, passando por essa de 2024 e nada for feito, o cenário, Ananias, da previsão que a gente tem para a eleição de 2026 é ainda mais assustador. Então, é melhor que se contenha logo todos esses ânimos nessa eleição, que seja dado exemplo, e esse exemplo parte de cima para baixo, Ananias.